Vamos falar então de Brasil e Sérvia, beleza? A escalação do Brasil começou, obviamente, primeiramente que os designers lá da CBF estão de parabéns, que a escalação saiu linda, né? Não tem nenhuma seleção fazendo uma escalação em imagem tão bonita quanto essa aqui. E começou, obviamente, a seleção com o Paquetá no meio e o Vinícius Júnior na ponta esquerda, que era uma coisa que muita gente pedia. E a gente até vinha especulando antes da Copa começar de que talvez o Tite não fosse querer fazer isso aqui, né? Tu até falou, não, quem acha que o Vini Júnior vai jogar, talvez tenha que se acostumar com a ideia de que ele não vai e tal, e vai ficar no banco, né? Mas no final das contas, o Tite mudou de ideia, botou o cara pra treinar, vazou ontem ou anteontem, né, essa informação, e o Vini Júnior foi pra campo, inclusive foi muito decisivo, né, cara? Impressionante aí o desempenho dele com a camisa do Brasil dessa vez. E, cara, o Brasil, assim, velho, o primeiro tempo, eu queria que, antes de a gente falar do jogo inteiro, eu queria que tu comentasse pra mim o primeiro tempo. Porque na minha modesta opinião, o primeiro tempo dessa partida também não foi tão diferente de outras partidas mais modorrentas. O primeiro tempo do Brasil aqui não foi tão diferente do primeiro tempo de Portugal contra a Gana. Minha modesta opinião. Era um domínio muito grande, né? Conseguia girar a bola, conseguia dominar mais a posse de bola e tal, só que não conseguia criar grandes chances. Teve uma enfiada do Casemiro, né? Teve uma enfiada do Casemiro pro Vini Júnior, que o goleiro sai e pega. Depois teve o quê? A bola que o Milenkovic falha, né? Milenkovic falha, a bola bate na cara dele, o Vini Júnior vai fazer o gol, só que o Milenkovic se recupera a tempo e trava. E tem uma bola do Rafinha também, que ele chega na cara do gol, o Rafinha, e recua, né? Ele recua pro goleiro. Então foi o primeiro tempo mais fraco do Brasil em termos de criatividade, de produção ofensiva, apesar de que o jogo tava bem controlado. Só que também tem que dar méritos pra Sérvia, na minha modesta opinião, porque a Sérvia defendeu muito bem. Cara, os caras tem... Cada jogador da Sérvia tem 2,5 metros de altura, né? Os caras tudo grandalhão lá, e eles conseguiram se impor fisicamente e conseguiram meio que dar uma travada bastante importante no Brasil no primeiro tempo, né? E só pra falar da questão do primeiro tempo ainda, antes da gente comentar do segundo, que foi quase 2 jogos diferentes, né? No primeiro tempo, a galera ficou puta com o SofaScore porque eles botaram as estatísticas. Igual os fanboy do Cristiano Ronaldo, os fanboy do Neymar também ficam putos. O Neymar não fez um bom primeiro tempo, né? Não conseguiu driblar direito, errou alguns passes e tal. Apesar de que ele foi um pouquinho caçado, como é normal pro Neymar, né? Tu sofreu 5 faltas. E aqui tu destacou que o Casemiro talvez tenha sido nosso melhor jogador no meio campo, né? Xerifão ali do nosso time como um todo. E o primeiro tempo, então, acabou assim. Tu não achou preocupante? Quando foi pro intervalo, tu não achou que tava meio estranho o jogo, não, cara? Não, cara, eu passei uma semana falando que esse jogo ia ser super complicado. Uhum. Então, sinceramente, pra mim era previsível o que aconteceu ali no primeiro tempo. Uhum. A Sérvia tentou sufocar no começo do jogo, né? Tentou surpreender, fazendo a pressão alta. Quando o Brasil começou a dar uma encaixada no toque de bola, a Sérvia deu uma recuada e começou a fazer um jogo mais passivo. Eu sabia que iria demorar para o Brasil começar a dar uma encaixada nas jogadas, porque a Sérvia é uma seleção muito organizada, com muitos bons jogadores. Então não seria fácil penetrar na defesa dos caras, não seria fácil fazer jogadas individuais. O Vinícius Júnior tentou alguns no primeiro tempo. Eu não tava gostando do posicionamento dele, eu acho que ele tava muito preso na ponta esquerda. Como eu disse, o Casemiro foi o grande destaque, né? Porque ele não só estava muito bem na distribuição, tanto com bolas longas quanto com bolas curtas, como ele estava impedindo qualquer chance da Sérvia contra-atacar. Então a Sérvia recuperava a bola, tentava conectar uma jogada, o Casemiro ia lá, cortava. Então assim, ele estava simplesmente mandando no jogo. O que eu pensei foi assim, beleza, no segundo tempo, a questão é, o Tite vai ter que ajeitar, né? E, pô, o Tite, cara, ele é um técnico que ele tem muita visão. Então geralmente quando ele enfrenta esse tipo de problemas no primeiro tempo, no segundo tempo o Brasil sempre volta melhor. E aí eu já tava imaginando que quando voltasse pro segundo tempo as coisas iriam começar a fluir mais. E realmente fluiu, cara. Os primeiros 10 minutos do Brasil na segunda etapa foram melhores do que o primeiro tempo inteiro. Que na verdade antes do Brasil achar o primeiro gol, vem o Alexandro, né? Ele arma o chute de fora da área, eu imagino que um monte de gente em casa falou, não, porra, não chuta o Alexandro. Mas ele manda um balaço, irmão, na trave. Ia ser um baita de um gol, né? Ele não tava muito perto do gol, não. Foi uma bola muito boa dele. E depois o Brasil começou a engrenar no segundo tempo de uma forma incrível. A Sérvia, que tinha tentado até ameaçar o Brasil no primeiro tempo e tinha conseguido se fechar legal, no segundo tempo os caras quase não existiram, irmão. Quase não existiram, né? O Brasil tava pressionando muito, criando, indo pra cima de todos os jeitos. E aí no final das contas a gente conseguiu abrir o placar com o Richarlison pegando uma bola que é o Neymar que tenta... Eu achei que o Neymar, cara, apesar de ter participado do lance, ele meio que ele não conseguiu achar o espaço, né? Ele tentou assim meio que dar aquela finta no jogador pra conseguir achar o espaço pra chutar. A bola acaba indo no Vini Júnior. O Vini Júnior manda pro gol e a bola sobra no Richarlison, que teve muita
muita agilidade pra mandar do jeito que... Cara, foi meio de canela o gol, né? Ele pegou meio de canela, assim, do jeito que deu, e a bola entrou. E a partir dali, cara, acho que o Brasil sentiu também um alívio de pressão e começou a jogar com mais confiança, e a Sérvia pelo contrário, né? Depois eles tentaram sair um pouquinho, ficaram muito mais abertos ali, poderia até ter depois saído muito mais de 2 gols. E aí, no final das contas, o Vini Júnior, de novo, recebe na ponta esquerda, dessa vez ele não chuta, ele manda pro meio da área, e aí o Richarlison simplesmente... Cara, o bicho dá uma levantada e dá essa fatiada, esse voleio, que até aqui é o gol da Copa, sem dúvida nenhuma. E possivelmente, quando acabar a Copa, vai ser escolhido o gol mais bonito da Copa, porque tem grandes chances de ninguém fazer um gol mais bonito do que esse aqui, né? Foi um voleio maravilhoso ali, o bicho, cara, fantástico, né? Explodiu aí o Brasil. E depois ainda teve mais uma bola no travessão, né? Foi o Casemiro, né? O Casemiro recebe uma bola na frente da área, ele dá uma chapada. Na hora que ele chapou, eu falei, entrou. Mas daí ela sobe um pouquinho mais do que deveria, né? Bate no travessão. Fora outras chances que o Brasil criou também. Então, cara, a produção ofensiva no segundo tempo foi muito maior, né? E foi um futebol que, no segundo tempo, não sei se eu tô exagerando, mas chegou a encantar. Chegou a encantar, na minha modesta opinião, assim. Chegou a justificar essa empolgação toda que a galera tá sentindo no momento, né? Cara, foi um jogo muito bom do Brasil, cara. Um jogo extremamente sólido. Eu não tava, como eu falei, a Sérvia é uma seleção muito boa, cara. Então, assim, quem tava esperando que o Brasil ia pegar a Sérvia, ia fazer o que a Espanha fez com a Costa Rica, tava sendo ignorante. Porque a Sérvia e a Costa Rica, pelo amor de Deus, a diferença é brutal entre as duas seleções. Então, assim, cara, o Brasil praticamente não foi ameaçado pela Sérvia. Depois que o Richarlison fez o primeiro gol, eles começaram a forçar, tiveram uns escanteios, e eles só conseguiram criar uma coisa ameaçando o escanteio, porque, pô, os caras da Sérvia é tudo alto. Uhum. E a seleção brasileira não é uma seleção alta, né? Até os nossos zagueiros, o Thiago Silva e o Marquinhos, eles não são aqueles brutamontes igual os jogadores da Sérvia. Então, assim, criando jogada mesmo, eles têm excelentes jogadores, como eu falei, Milinkovic, Savic, Tadic, Mitrovic, e eles simplesmente não conseguiram criar jogada pra cima do Brasil. O Brasil dominou a Sérvia, cara. Dominou. E, assim, quem acompanha eliminatórias europeias sabe que não é fácil fazer o que o Brasil fez contra essa seleção da Sérvia. Não é simples. E o jogo foi 2-0, poderia facilmente ter sido 4, até 5, porque no segundo tempo o Brasil criou chances em profusão. Foi uma chance atrás da outra. E olha que o Neymar saiu faltando o quê? Sei lá, 15 minutos para acabar o jogo, um pouquinho menos. Gostei muito da estreia. Só fica aquela questão do balde de água fria, né? Porque você faz uma estreia tão positiva, tão boa. A maioria dos seus jogadores jogando muito bem. Claro que o grande destaque vai ser o Richarlison por causa dos gols, mas eu acho que antes dele, por exemplo, quem estava sendo melhor em campo era o Casemiro. Só que aí você perde seu melhor jogador lesionado. E isso pode ser realmente um banho de água fria pro restante da Copa. A gente vai ter que esperar para ver. Então o lance da lesão foi justamente uma entrada que, na real, até foi uma entrada na bola, né? Só que a perna travou ali do Neymar. Depois no contato com o camarada ali, ele deu essa torcida no tornozelo e deu aquele inchaço imediato, né? Então depois do jogo já tava rolando essas imagens aqui. Eu tive já umas torções assim na peladinha, né? E realmente, talvez aquele tipo de lesão que de repente, assim, se fosse uma final da Copa daqui 4 dias, talvez ele fosse pro sacrifício. Mas como era fase de infiltração e jogaria. Como é na fase de grupos e contra adversários que a gente imagina que talvez ele não faça tanta falta assim, né? Aí possivelmente ele vai acabar sendo poupado. Eu não vi como é que estão as notícias saindo agora, pipocando, mas já deve ter um relatório mais forte sobre isso, né? Tu falou que no próximo jogo provavelmente o Rodrigo tá jogando no lugar dele. Então, a lesão do Neymar, tu acha que quão sério é se ele ficar fora da fase de grupos, né? O Brasil hoje, ele tem time e ele tem elenco para conseguir ir bem sem o Neymar. Agora, não é porque você tem time e elenco para ir bem sem ser o melhor jogador que significa que tudo bem perder ele. Por exemplo, a França tem time e tem elenco para ir bem sem o Mbappé. Mas significa que se perder o Mbappé não vai fazer falta? Não. Eu acho que se perder o Neymar, não só perde o cara que é o seu maestro, o seu armador, o cara que cria jogadas, que dita o ritmo de jogo, como você perde o líder técnico da seleção. E isso é um baque psicológico. É um baque mais psicológico do que tático ou técnico, sabe? Uhum. Porque a seleção tem muitos jogadores jovens. Vários desses caras estão jogando a sua primeira Copa, principalmente na parte ofensiva. Quando você pega do meio campo pra frente, a diferença dessa seleção para a Copa de 18, da Copa de 14 é gigantesca. E também vale destacar os números da partida aqui, né, cara? O Brasil criou uma quantidade muito considerável de chances aí e conseguiu ser eficiente, o que é mais importante, né? Porque a gente sabe muito bem que a
A Alemanha esses dias estava fazendo um XG, gols esperados de 3 e pouco, e perdeu o jogo, né? Então, a gente conseguiu converter 22 finalizações, uma produção ofensiva bastante interessante, principalmente no segundo tempo. E, enfim, eu acredito que o Neymar não fez o melhor do jogo deles, né, cara? Ele não foi aquele Neymar que a gente espera, mas de qualquer maneira, ele é sempre uma engrenagem importante, né? Cara, ele sofreu 9 faltas, cara. Assim, isso 9? é absurdo. 9 faltas. Eu acho que Ele com sofreu 5 ele já era o jogador mais. Tinha tomado mais Sim. falta já no jogo, na O Copa. jogador que mais tinha sofrido faltas na Copa era o Gavi, que tinha sofrido 5 no jogo da Espanha contra a Costa Rica. Ele sofreu 5 só no primeiro tempo, cara. Terminou o jogo com 9 e olha que ele saiu faltando 15 minutos pro jogo acabar. Ele poderia ter sofrido 10, 11, 12 faltas. Então, assim, é difícil você jogar bem desse jeito, só que a importância do Neymar é também o fato de que ele angaria muita marcação. Então, os caras caçam muito ele, o que acaba sobrando mais espaço pro Vini, pro Rafinha, pro Richarlison. Isso faz uma diferença brutal. Então, o Neymar é um cara tão importante pra seleção brasileira que mesmo ele jogando mal, ele influencia no jogo. Porque ele permite que os outros caras que estão ao redor dele joguem melhor. Por isso que eu acho que é uma perda, assim, irreparável, cara. Tudo bem, assim, o Rodrigo é um baita no jogador. Se tiver que ir com o Rodrigo por resto da Copa, eu acho que o Brasil tá bem servido. Mas é uma perda gigantesca, não é a mesma coisa. E também a questão da lesão do Neymar é muito essa questão histórica, né? Que, pô, na Copa de 2014, né, a gente fica sem o Neymar, aquela joelhada brutal, e o Thiago Silva suspenso. Resultado, todo mundo sabe. Depois tem Copa América também, que acho que daí é o Casemiro, né? Casemiro suspenso, Neymar de fora. E aí dá ruim também. Então, tem que tomar muito cuidado com a recuperação dele, né? E também o Tite, acho que ele deve ter essa inteligência, que ele é um cara muito... Ele é muito metódico, tem todas as análises dele lá, um cara muito analítico também. Acho que vai ter essa inteligência de tentar evitar que a gente tenha alguma suspensão em algum momento específico, né? Porque, por exemplo, se perde o Neymar pra um jogo decisivo, já é uma perda muito grande. É um cara que, às vezes, de repente, mesmo que alguém possa substituir ele na parte técnica, se o jogo começa a ficar complicado, o Neymar é o cara que pega a bola e vai pra cima e vai tentar resolver. Né? Ele não se esconde, ele vai e tenta fazer uma parada diferente. Enquanto talvez outros jogadores mais jovens, quem sabe, possivelmente, né? Tô especulando, obviamente, poderiam sentir mais a pressão ou algo do tipo. E aí perde, por exemplo, o Neymar e o Casemiro no meio campo, já começa a ficar uma situação complicada de novo, sendo repeteco do repeteco do repeteco de coisas que vem acontecendo com a seleção nas últimas competições, nos últimos anos, né? Na última década, pelo menos. E assim, cara, é um baque muito gigantesco pro Neymar, né? Porque todo mundo sabe que ele tem... Ele tava chorando, né? Tinha uma foto dele chorando lá no banco, eu acabei não pegando aqui. Então, eu acho que ele chorou mais pelo medo, sabe? Por isso que eu tô dizendo, talvez, quem sabe, não é tão grave a lesão. Ele perca um jogo, talvez 2 jogos, e consiga voltar depois. Mas ele chora já pelo... Pensar, porra, cara, de novo, velho. Porque assim, perdeu a Copa 2014 por lesão, tiraram ele da Copa de maneira covarde. Em 2018 ele se lesionou antes da Copa, teve que chegar na Copa ainda se recuperando. No Eurofoot, no Eurocast, a gente tá muito tempo falando sobre isso. Que o cara tava bem, tá fisicamente bem, tá tecnicamente bem. Aí ele vai e corre o risco de perder a Copa justamente depois do primeiro jogo. Então é terrível pra carreira dele. Tá, e outra coisa que eu queria te perguntar, quando o Pedro tava voando no Flamengo, né, teve uma campanha muito grande por ele na seleção e a galera falando, não, o 9 do Hexa, o 9 do Hexa, o 9 do Hexa. A concorrência é muito grande, mas depois do jogo de hoje, acho que o Richarlison se mantém ali, já era, né? Já era. Eu imaginei que se ele fosse, digamos, que ele não... Por exemplo, no primeiro tempo ele mal tocou na bola. Sejamos sinceros, depois no segundo tempo ele decidiu, fez um golaço e tal, mas no primeiro tempo ele não conseguiu participar muito. Digamos que acaba um jogo 0x0, ele não consegue jogar muito bem. Eu conseguiria imaginar, de repente, o Tite tentando uma coisa diferente, né? Tentando botar um outro jogador. Mas agora com o Richarlison com essa estreia, meu irmão, quem é que tira ele de lá agora? Cara, tinha muita gente, inclusive eu cheguei a comentar, que o Richarlison precisava participar mais do jogo. Antes dele fazer o gol, ele não estava conseguindo participar tão bem das jogadas. A bola não estava chegando nele. Ele não estava conseguindo entrar no jogo, sabe? Entrar de vez no jogo. E aí eu já tava vendo as pessoas, pô, e o Pedro? Vai colocar o Pedro? Quando eu fui dar uma olhada no Twitter, tava cheio de foto do Pedro, sabe? Pessoal, tá na hora do Pedro, tá na hora de botar o Pedro. Principalmente torcedores do Flamengo, né? A gente sabe. Mas, assim, não tem como, cara. Não tem concorrência hoje em dia, essa aqui é a verdade. O Pedro, assim, é muito bom. Merecidamente tá na reserva da seleção brasileira. Só que o Richarlison corresponde, né? Se fosse, por exemplo, o caso do Gabriel Jesus na última Copa,
Ele não conseguiu fazer gol, ele tava numa fase complicada. Naquela época, muita gente tava pedindo Roberto Firmino de titular. Aí você poderia até discutir. Mas não é o caso. Então, assim, a gente tem um camisa 9 que tá bem, tá entrosado com a seleção brasileira e tá metendo gol. Só isso aí já era, não tem muito o que discutir. Provavelmente o Pedro vai, sei lá, jogar alguns minutos contra a Suíça, contra a Gana. Mas pra ser titular nessa Copa aqui, esquece, não vai. Contra Camarões, né? Tu acabou de falar Gana sem querer. Camarões, isso.